Bom, antes de gravar esse meu primeiro vídeo, eu quero manifestar aqui o meu respeito e a minha admiração a todo mundo que consegue gravar um vídeo ali de 2, 3 minutos de uma maneira espontânea, falando ali o que tem que ser dito, enfim, porque essa deve ser a minha décima primeira tentativa e em todas eu falhei miseravelmente. Vamos ver se agora eu consigo pegar no tranco aqui e falar dar uma espécie de meia-lua aqui no que é... nos grandes temas que estão em discussão agora, política, economia, eu queria falar um pouquinho sobre cinema. Tem um filme que entrou em cartaz recentemente, O Cidadão Ilustre, dos argentinos Gastón Duprat e Mariano Con, que já tinham feito O Homem ao Lado, que é um filme que chamou a atenção também há alguns anos, que fala sobre um escritor, o Daniel Mantovani, interpretado pelo Oscar Martínez, um ator também do Relatos Selvagens, um filme que fez bastante barulho por aqui, que é um escritor que, logo na primeira cena, ele acaba de receber o prêmio Nobel e ele vai fazer um discurso de agradecimento, e nesse discurso ele declara que a carreira dele como escritor está encerrada. Isso porque ele considera que a literatura dele, a partir do momento em que ela se tornou palatável para um júri, para a academia sueca, para as autoridades ali presentes, para o próprio público, a literatura dele parou de fazer sentido porque a função dela era justamente provocar, era criar mal-estar, era tirar as pessoas da zona de conforto. E se ele estava ali para receber aplausos, não fazia mais sentido trabalhar como autor. Então ele passa os 5 anos seguintes numa profunda melancolia, sem participar de nada, ele se torna um autor muito recluso, não escreve, não marca presença em seminários, em coletivas, enfim, ele vive ali em torno daquela melancolia até que ele recebe o convite para visitar a sua cidade natal, uma cidade chamada Salas. Repara que é um palíndromo, né? Você pode ler essa palavra de trás para frente, que foi a cidade onde ele nasceu. Faz 40 anos que ele não visita essa cidade. E ao mesmo tempo que, segundo ele, ele nunca voltou para essa cidade, mas os personagens dele nunca saíram de lá. Então olha só como é interessante essa coisa do retorno, né? Nessa caminhada, nessa linha até o ponto de origem, ele vai ao encontro não só das suas raízes, mas ele vai lidar com uma série de fantasmas, de demônios que ele acaba deixando por lá, né? E assim, ele passa por um processo de desconstrução da própria aura como um escritor, né? Assim, numa das cenas, por exemplo, ele fica, o carro enguiça a caminho da cidade e eles estão sem comunicação e, enfim, não tem o que fazer ali. E o banheiro aberto, né? O ar livre, não tem o que fazer, e eles acabam usando as páginas do livro ali para se limpar. Então, ele deixa de ser aquele autor consagrado e insensado por onde ele vai para o mundo, e à medida que ele se aproxima do ponto de origem, ele percebe que ele é um homem, não é um cidadão ilustre, mas um homem comum que vai precisar lidar ali com uma série de questões ali cara a cara. Assim. Então ele vai revisitar uma ex-namorada, ele vai reconhecer os amigos, e ele vai, ao mesmo tempo, lidar e presenciar uma série de atitudes naquela pequena cidade assim, tão isolada, naquela província tão calma, tão longe das grandes capitais, dos grandes centros do trânsito, daquelas pessoas neuróticas, enfim, mas que de alguma forma replicam e reproduzem as corrupções, de uma maneira muito particular, as grandes corrupções nacionais ali, né? Quer dizer, no momento em que ele participa como jurado de um concurso de pintura, ele precisa agradar um figurão local, senão ele vai sofrer a represália, ele vai lidar com pistoleiros da cidade, ele vai lidar com alguns achaques ali, com algumas pessoas que não eram mais do convívio dele, enfim. Então o filme ele traz essas discussões sobre tanto o papel do artista, a aura em torno do artista, como dessa questão que na Argentina é muito, muito interessante, que a literatura traz sempre isso, que é a questão do local, né, do centro e do provinciano. Assim. E a gente pode trazer isso para o Brasil também. E lembrando que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um autor que escreveu algo nesse sentido sobre o voltar para casa, que ele fala o seguinte, que é o Radonassar, né, que na Lavoura Arcaica ele escreve que não importa para onde vamos, estamos sempre voltando para casa. Olha só que interessante. E ele também é um autor que
ficou sumido durante muito tempo, né? Um autor recluso que atingiu ali o ápice com 2 breves romances, um deles o Lavoura Arcaica, e ele fica um tempão sem escrever, né? E assim, sem querer participar daquele auê, das homenagens a ele, enfim. E muito recentemente ele voltou, né, ativo ali como um intelectual atuante, sobretudo para se posicionar contra o movimento de impeachment. Ele ganhou recentemente o Prêmio Camões, e quando ele recebe essa honraria, no discurso, ele deixa a literatura um pouco de lado para cravar uma posição política ali, e ele desanca a principal autoridade presente ali, que era o ministro da Cultura, e fala do governo golpista em curso no Brasil. E isso provoca uma discussão, um mal-estar, enfim. Mas olha só como é interessante essa questão, como a gente consegue trazer também para um exemplo local aqui. Como a gente consegue pensar nesse papel do intelectual como um ativista mesmo, quando alguém que está ali não é só para receber louros, não, é para causar desconforto, para dizer as coisas que precisam ser ditas. E, então é um filme, a gente tem esse caso aqui, quer dizer, eu não vou dizer que a arte imita a vida imita a arte, até porque são episódios realizados em momentos paralelos ali, distintos, mas enfim, a gente consegue pensar sobre isso, sobre esse papel do artista, para apontar coisas que às vezes parecem, às vezes são obscuras, às vezes são óbvias demais, enfim, mas a função dele é justamente tirar a gente dessa zona de conforto, e o filme acaba mostrando isso de uma maneira bastante tragicômica, bastante irônica, e no fim tem muito a ver com o que a gente pensa, o que a gente vive, com as nossas vivências aqui no Brasil também. Então é a minha dica de hoje. Um abraço.